A paz do Senhor, meu querido, eu sou o pastor Elias Xavier e esse é o nosso canal Missões Online, Cristo até os confins da terra. Aqui você tem um dos melhores comentários da Escola Bíblica Dominical. Por essa razão, você que é professor, aluno assíduo, que ama esse trabalho da Escola Bíblica, não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, depois dar o seu like e compartilhar em todas as suas redes sociais com todos os seus contatos, tá certo? Eu conto com a sua participação para atingirmos a meta de 1000 novos inscritos no nosso canal. Por isso eu peço que você compartilhe com quem você puder. Compartilhe no Facebook, no WhatsApp, no Messenger, no Instagram, no YouTube, como você puder compartilhar e com quem você puder compartilhar, compartilhe e vamos juntos nessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? E eu quero dar uma dica para você que está recebendo esse vídeo por meio do WhatsApp, do Messenger, do Instagram, que você deve entrar no nosso canal pelo link que aparece no rodapé da mensagem. Clique aí nessas letrinhas azuis que está no rodapé da mensagem e você será direcionado diretamente para o nosso canal, onde você poderá assistir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para que você seja habilitado para receber as notificações todas as vezes que postarmos um vídeo novo, tá certo? E assim, juntos, você e eu, vamos nessa luta, nessa batalha pela propagação do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos comentar a lição de número 9, que traz o tema o primeiro projeto de globalismo. O nosso textuário está no livro do Gênesis, capítulo 11, e o versículo de número 9. E a nossa leitura bíblica em classe, que fundamenta o comentário da nossa lição, está também no livro do Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo de número 9. Então vamos juntos, a partir de agora, viajar e estudar, conhecer a santa e gloriosa palavra de Deus através do comentário desta lição. E nessa lição será abordado esse tema da primeira tentativa de implantação do globalismo por meio dos descendentes de Noé, mais especificamente por Nimrod, na região da Mesopotâmia, e para que nós possamos ter uma compreensão melhor do que é esse globalismo e por que a Igreja de Jesus Cristo deve se posicionar contra ele, nós vamos aqui trazer uma definição do que é o globalismo e também fazer a diferenciação entre globalismo e globalização, para a gente não confundir, porque apesar das palavras serem parecidas, mas o significado, o contexto é totalmente diferente, tá certo? Primeiro vamos ver o que é globalização. Globalização, nesse caso, se trata do livre comércio entre as nações. Um determinado país produz aquilo que ele consegue produzir com a melhor qualidade e com um preço menor, um preço competitivo, e ele produz e consome parte dessa produção internamente, e aquilo que ele não consegue consumir internamente, ele exporta para as demais nações e compra das demais nações aquilo que ele não consegue produzir. Isso é globalização, ou seja, relação econômica entre as nações. E o globalismo é um projeto político internacionalista que prega a unificação dos conceitos de cultura, ética e moral, com o objetivo de enfraquecer o Estado ou a soberania do Estado e fortalecer e implantar um projeto de poder central, um projeto de um governo universal. E, para tanto, para alcançar os seus objetivos, eles lançam mão de temas como imigração, racismo, liberação das drogas, aborto, educação liberal, ideologia de gênero, maioridade penal, agendas ligadas ao movimento LGBT, também ligadas ao movimento feministas.
Então, que é o chamado politicamente correto, que a nossa sociedade brasileira, a comunidade brasileira já está bem acostumada, porque são temas que estão diariamente em discussão no meio da nossa sociedade. Aparece nos carnavais, aparece nos jornais, nos filmes, nas novelas, e a gente já, de certa forma, já nos habituamos com essas discussões, que são, na verdade, pautas desse globalismo, que é esse sistema político que vem com essa tentativa de unificar as nações e criar uma centralização de poder universal. Nesse caso aqui, a gente precisa dizer que esse projeto, que começou com Nirod, na verdade é um projeto que foi orquestrado pelo diabo, e é ele mesmo quem está levando a cabo esse trabalho. Então, os homens com a mente controladas pelo inimigo é quem estão levando em frente esse projeto de globalismo, que é uma coisa satânica e que serve bem aos princípios, aos propósitos do governo do anticristo. Em outras palavras, no momento que nós estamos falando que essa lição, estamos ministrando essa lição, nós podemos dizer o seguinte, que esse globalismo, a forma que nós estamos vendo hoje, essa luta toda que a gente está vendo, essas guerras ideológicas que nós estamos presenciando, na verdade é o reino das trevas que está tentando preparar o ambiente para a chegada do governo do anticristo, tá certo? Então, isso é o globalismo. Então, uma vez que definimos o globalismo, a gente passa ao comentário da nossa lição. E nossa lição está dividida em 3 pontos principais. O primeiro ponto traz o tema a segunda civilização humana. E aqui nós temos os seguintes subpontos: a apostasia de Cã e de Canaã, o enfraquecimento da doutrina de Noé e o descaso para com o mandamento divino. Então são esses 3 subpontos que a partir de agora a gente passa a comentar. A apostasia de Cã e de Canaã. É sabido de todos nós que a Noé e a sua família foram os únicos a escaparem do grande dilúvio. Então toda a civilização, toda aquela geração se perdeu nas águas do dilúvio, escapando apenas Noé e a sua família, como todos nós já sabemos. E a partir de Noé, Deus retomaria o processo de povoamento da terra. Então, por isso, Deus disse para Noé, quando Noé saiu da arca com seus filhos: multiplicai e povoai e enchei a terra. A mesma ordem que Deus tinha dado a Adão ali no Éden. Então, Deus iria recomeçar o seu projeto de povoamento da terra a partir de Noé. Então, Noé agora assume o posto de pai de todas as nações, porque todos nós agora, que nascemos depois do dilúvio, descendemos da família de Noé. Mas, nesse primeiro tópico, que é a apostasia de Cã e de Canaã, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar, porque são importantes para que nós possamos aplicar na nossa vida espiritual. Veja bem, o que a gente espera, o que se espera de alguém que viu Deus destruir toda a raça humana nas águas do dilúvio, escapando apenas a sua família? Espera que dessas pessoas que se construa em seus corações ou em seu coração um sentimento de devoção e de obediência incondicional a Deus. Mas, infelizmente, parece que não foi bem o que aconteceu com a família de Noé. Primeira coisa é que Noé planta uma vinha e dessa vinha Noé se embriaga. Não é uma coisa que se espera de um homem que tem comunhão com Deus, um homem que seja do quilate, da qualidade espiritual de Noé. Um homem que tinha tanta comunhão com Deus que quando Deus resolveu destruir a terra, disse: não, eu vou poupar Noé e a sua família, e vou recomeçar o povoamento da terra através dele. Então, já uma falha de Noé em
em se embriagar, e aí a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e foi exatamente o que aconteceu, porque aqui um mal que já estava escondido, guardado no coração de Cã, agora aflora, porque Cã viu a nudez do seu pai e tomou aquilo como um motivo de chacota, de desprezo ou de vergonha para o seu pai. E ele vai e conta para os seus irmãos, não preocupado com a questão do respeito para com o seu pai ou com a dignidade do seu pai. Muito pelo contrário, ele conta para os seus irmãos fazendo chacota, menosprezando a autoridade paterna, e isso fere o princípio da autoridade que Deus havia estabelecido, porque Noé, como pai, ele tinha uma grande autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. E os seus filhos deviam a Noé o respeito, o amor. E foi uma coisa que Cã não demonstrou. Muito pelo contrário, Cã viola esse princípio de autoridade. Cã quebra esse princípio de autoridade e envergonha o seu pai quando ele sai com chacotas, contando para os seus irmãos que o seu pai estava nu. Então aqui começa o mal começa a aflorar no coração de Cã. Eu não posso dizer que o mal começou a tomar conta do coração de Cã nesse momento. Não sei se já estava dominando o coração desse rapaz, desse filho de Noé. Mas o fato é que aqui o mal toma pé na vida de Cã, e pelo que a gente entende, a gente pode perceber do texto, também passa aos seus descendentes. Da mesma forma que o mal tomou conta do coração de Caim e se estendeu aos seus descendentes, agora com Cã acontece a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque quando Noé desperta do vinho e que Noé lança a maldição, Noé não amaldiçoa diretamente o Cã, mas amaldiçoa o filho caçula de Cã, que é Canaã. E segundo alguns estudiosos, isso acontece porque o coração de Canaã era tão distorcido, o caráter moral de Canaã era tão mau, era tão perverso quanto o caráter de Cã, seu pai. Por isso Noé o amaldiçoa quando acorda do vinho, quando desperta do seu vinho. Então, uma família que deveria reconstruir, repovoar a terra num sentimento de amor e devoção irrestrita a Deus, infelizmente a gente vê que o mal encontra uma raiz novamente no coração de Cã e dos seus descendentes para mais uma vez destruir e escravizar o homem por meio do pecado. E uma coisa curiosa que a gente precisa falar aqui, antes de passar para o segundo tópico, é que da mesma forma que os descendentes de Caim, que eram os descendentes do pecado, da maldição, prosperaram e progrediram tecnologicamente falando, e depois atraiu os descendentes de Sete, a mesma coisa acontece com os descendentes de Cã. São os que prosperam, são os que evoluem tecnologicamente e depois acaba atraindo os descendentes de Sem e de Jafé. Aqui nessa história de Cã, desse deslize, desse pecado, desse coração entregue para o mal, na verdade é uma repetição daquilo que havia acontecido com Caim. O sistema é a mesma coisa. E passando para o segundo tópico, que é o enfraquecimento da doutrina de Noé, a gente encontra a seguinte mensagem: o caráter moral de Cã era tão deformado quanto o caráter moral de Caim, e isso se estende aos seus filhos. Então, à medida que o tempo vai passando, um tempo não tão longo, na verdade, porque nos primeiros anos dessa nova civilização, Noé vai perdendo o controle sobre os seus filhos e principalmente Cã e seus descendentes vão se afastando de Deus. A gente vê no caso Canaã, que recebeu a maldição de Noé,
por causa do pecado de Cã. E como já dissemos antes, isso se dá porque Canaã tinha um coração tão perverso, tão imoral quanto seu pai. E mais tarde a gente vê Nirode, que é o filho caçula de Cuxi, nesse caso seria o neto de Cã, comandando aquele sistema do globalismo, comandando aquela construção daquela torre que era uma ofensa, uma rebeldia e um desafio para a pessoa de Deus. Então, aqui a gente percebe que os princípios estabelecidos por Deus no pacto entre Deus e Noé, principalmente na descendência de Cã, já não era mais obedecido, já não era mais seguido. E aqui o que eu aprendo? Aqui eu aprendo que nós, que somos pais, precisamos ter muito cuidado com os nossos filhos. Por quê? Porque mesmo pais piedosos podem falhar na criação dos seus filhos. A gente elogia muito Noé porque Noé não conseguiu convencer ninguém da salvação do dilúvio, mas conseguiu convencer a sua família. Mas depois do dilúvio a gente vê essa decadência moral no filho caçula de Noé. Por quê? Pais piedosos podem vacilar, pais piedosos podem descuidar e os seus filhos não aprenderem essa devoção incondicional a Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque assim como o diabo encontrou um espaço no coração de Cã, ele está procurando um espaço no coração dos nossos filhos. E na nossa época, muito mais perigoso, porque a gente tem a televisão, com os desenhos animados, com as novelas, com os filmes, a gente tem os jogos de videogame, temos o YouTube com homens e mulheres de mentes dominadas, eu sempre vou falar isso, a serviço do reino das trevas, tentando penetrar, tentando entrar no coração e na mente dos nossos filhos. E nós, como pais, precisamos vigiar, precisamos ter muito cuidado para que os nossos filhos não venham se desviar dos caminhos do Senhor, para que não aconteça com os nossos filhos o que aconteceu com o filho caçula de Noé. Veja que como nós falamos, Noé era um homem íntegro, um homem de caráter, um homem que tinha uma comunhão com Deus. Mas perceba o que aconteceu na família de Noé. Olha a miséria espiritual que se abateu na família de Noé a partir do coração do seu filho caçula. Então, aqui eu deixo um conselho para os pais, que tomem cuidado, que trate de criar os seus filhos verdadeiramente na admoestação da palavra de Deus, ensinando o que a santa e gloriosa palavra de Deus nos instrui, mostrando para eles que o caminho é Jesus e tendo cuidado para que o diabo não penetre no coração dos nossos filhos ou dos seus filhos e façam deles um escravo, como fez com Cã e os seus descendentes. E no terceiro subponto, nós temos o descaso para com o mandamento divino. Por que o descaso para com o mandamento divino? Se nós analisarmos os pactos de Deus com Adão e Noé, esses pactos continham uma ordenança. Qual era a ordem divina? O que Deus queria naquele momento, tanto com Adão quanto com Noé? A ordem de Deus era: crescei, multiplicai e povoai a terra. Então esse era o propósito de Deus para aquela geração. Foi o propósito de Deus com Adão no Éden e continuava sendo o propósito de Deus com Noé depois do dilúvio. Que o povo crescesse e se espalhasse pelos 4 cantos do globo terrestre. Não era propósito de Deus que o povo permanecesse agrupado em um único lugar. Mas o que acontece? Os filhos de Noé, já agora, tanto os descendentes de Sem como de Jafé, dominados ou influenciados pelos descendentes de Cã, se agrupam na região da Mesopotâmia e desobedecem, menosprezam o mandamento divino. E ao invés de se espalhar, ao invés de se expandir, eles, em um ato de rebeldia e de desafio a Deus, ou desafiando os mandamentos divinos, eles
se agrupam ali naquela região da Mesopotâmia e cria, no caso, esse sistema maligno que é o globalismo. Então, por isso que nós falamos que o globalismo é um sistema que foi criado no coração do diabo, e é o próprio diabo quem está orquestrando, dominando todo o seu desenvolvimento. Não se engane, o globalismo é uma ação maligna que prevê a dominação do anticristo, unir todo o povo do globo terrestre debaixo de uma mesma lei, debaixo de uma mesma cultura, debaixo de um único governo universal. E é isso que os descendentes de Noé fazem quando eles se agrupam ali na região da Mesopotâmia, mais especificamente ali na Babilônia, e se rebelam contra Deus e desafiam a Deus, desobedecendo o seu mandamento e construindo aquela torre que ficou conhecida como a Torre de Babel, que nós vamos falar no próximo tópico. E no segundo ponto nós temos o globalismo de Babel. E aqui nós temos os seguintes subpontos. Nós temos uma só língua e um só povo e a construção de Babel. Nesse caso aqui, eu vou fazer o comentário dos dois subpontos juntos para que possamos ter uma compreensão melhor desse tópico. Se tratando de uma só língua e um só povo, é válido dizer o seguinte, que aquela primeira tentativa de implantação do globalismo pelos descendentes de Noé tinha exatamente o que o neoglobalismo hoje procura. Eles tinham uma mesma língua e uma mesma fala. Ou seja, eles não tinham, como bem pontuou o comentarista, o escritor da nossa lição, nem dialetos diferentes. A fala era a mesma. Eles tinham a mesma cultura, eles tinham os mesmos princípios éticos e morais. E se tratando, no caso, falando de princípios éticos e morais, é bom lembrar que o neoglobalismo tem como um dos objetivos destruir todo e qualquer princípio ético e moral baseado em Deus. Por quê? Porque é um dos seus objetivos arrancar Deus do coração dos homens. Então, esse neoglobalismo tem como uma das suas principais bandeiras destruir a pessoa de Deus, arrancar Deus do meio da sociedade. Então, qualquer princípio que seja estabelecido, princípio moral, princípio ético, espiritual, que seja estabelecido a partir da pessoa de Deus, esse neoglobalismo tem como objetivo de destruir. E aqui, no caso, eles tinham, ainda que deturbado, ainda que deformado, mas eles tinham o mesmo caráter moral, eles tinham o mesmo caráter espiritual. Então, aqui, esse povo, esses descendentes de Noé, tinham uma possibilidade de criar esse globalismo com uma facilidade maior, porque eles tinham as ferramentas para tal. Se Deus não intervém, eles teriam criado esse globalismo, teriam concluído o seu ato de rebeldia contra Deus, porque eles tinham todas as características necessárias, coisa que o neoglobalismo de hoje está buscando. Eles estão buscando ainda construir, preparando o terreno para o governo do anticristo, mas os descendentes de Noé, eles já tinham todas essas características. E eles tinham não apenas as características necessárias para dar origem, para criar o globalismo e se rebelar contra Deus, como também tinha um líder que eles queriam para tal. Que aqui nós temos o Nimrod, filho caçula de Cush, neto de Cã, que era tão maligno quanto seu pai ou seu avô. A Bíblia diz, se você observar no capítulo 10 do livro do Gênesis, a Bíblia vai dizer que Nimrod era um poderoso caçador e um dominador. Você vai ver que ele domina várias cidades naquela região da Mesopotâmia, escraviza vários povos. Então, quando a Bíblia está dizendo que Nimrod era um poderoso caçador, isso não é um elogio. Isso está, na verdade, a Bíblia está dizendo que Nimrod era um homem mau, um homem perverso, um homem maligno.
Eu me arrisco até a dizer que Nirode era uma figura do anticristo. Tudo aquilo que Paulo fala do anticristo como filho da perdição, o homem maligno, o homem da maldade, se aplica a Nirode. Porque Nirode era um homem perverso, um homem mau, um homem maligno que se levantou para se rebelar ou para guiar uma rebelião contra Deus. Flávio Joséfo diz que Nirode queria tomar o lugar de Deus no coração daquela civilização. Aqui tem uma coisa muito interessante, porque do dilúvio para trás, você não vai ver a Bíblia falando em idolatria. Então é provável que Nirode tenha sido o criador desse sistema de idolatria que domina o mundo, que domina a nossa civilização até os dias de hoje. E provavelmente ele não foi apenas o criador desse sistema de idolatria, desse sistema idólatra, mas ele foi o primeiro ídolo a ser adorado. Ele foi o primeiro ídolo a ser venerado por aquela civilização. Porque, como já falei, Flávio Joséfo diz que era a intenção de Nirode tirar Deus do coração do povo e entrar no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus no coração daquele povo. Então, o ato da unificação daquele povo, Nirode arrebanha aquele grupo, arrebanha aquele povo para se unificar em um ato claro de rebeldia, de oposição contra Deus. E a construção daquela torre era o símbolo dessa rebeldia. A construção daquela torre era o ato de desafiar a Deus. Eles estavam dizendo, a ordem de Deus é espalhai, multiplicai pela terra, mas nós vamos nos agrupar, nós vamos ficar aqui e nós vamos resistir, nós vamos lutar contra Deus e vamos construir essa torre, porque estamos desafiando a Deus para que Ele mande outro dilúvio. Porque mandando Deus outro dilúvio, nós subiremos na torre e estaremos a salvos. Então, aqui é Nirode, a figura do anticristo, que há de vir para dominar o mundo depois que a igreja sair da terra, arrebanha o povo e incita o povo a se aglomerar, a se agrupar em um único lugar, em um ato de resistência e de rebeldia a Deus, e constrói uma torre como um símbolo dessa resistência, como um símbolo dessa rebeldia e um desafio a Deus, como quem quisesse dizer, olha, agora eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu quero ver como é que Deus vai agir. Eu quero ver agora Deus destruir novamente a nossa civilização, a nossa sociedade. Seremos rebeldes, seremos pecadores, seremos idólatras e Deus não poderá fazer nada contra nós. Era isso que Nirode, com os seus governados, com seus liderados, estavam dizendo para Deus no momento que eles se agruparam na região da Mesopotâmia, mais especificamente ali na Babilônia, o que foi onde eles construíram a torre que mais tarde ficou conhecida como Torre de Babel, porque ali Deus confundiu a língua daquele povo. E uma outra coisa interessante aqui é que o tempo que tinha se passado entre o dilúvio e aquele momento foi um tempo muito curto. Se falando de tempo histórico, 120 anos é um tempo curto. Nesse caso, é um tempo de média duração. 120 anos depois do dilúvio, aquele povo que ainda o cheiro das águas, o cheiro dos mortos ainda estavam nos narizes daquele povo, e mesmo assim eles se rebelam contra Deus, elegem o seu líder, um homem mau, perverso, soberbo, arrogante, prepotente, que, como eu já falei, que se encaixa perfeitamente na figura do anticristo que há de vir para dominar o mundo assim que a igreja sair da terra. Num espaço de tempo muito curto. Não era para aquele povo ter tomado esse caminho, não era para aquele povo ter tomado essa decisão, porque aquele povo ainda sentia o cheiro dos mortos, aquele povo ainda ouvia os gritos das almas dos homens e mulheres e crianças que estavam perecendo no dilúvio. Era para aquele povo ter aprendido a lição, e por causa de Cã, toda essa civilização pós-diluviana acabou se perdendo, acabou tomando um rumo diferente daquilo que deveria ser. E agora chegamos no terceiro ponto da nossa lição, que traz o tema a intervenção de Deus em Babel. E aqui nós temos os seguintes subpontos: a confusão das línguas,
o efetivo povoamento da terra e a eleição de Sem. Então são esses 3 subpontos que também agora a gente passa a comentar. Primeiro subponto, a confusão das línguas. Como nós já vimos, Nirode com seus liderados, Nirode é aquele homem mau, aquele homem maligno, do coração perverso, caçador não apenas de animais, mas também de homens, que escravizava os seus irmãos, construindo aquela torre, desafiando a Deus a mandar outro dilúvio. Então aquilo cheirou mal às narinas do Senhor. Deus viu a rebelião daquele povo. Deus poderia facilmente ter destruído aquela civilização, mas ao invés de destruir de novo, porque Deus tinha prometido a Noé que não destruiria mais a terra com água, e também Deus havia falado que não contenderia mais com o espírito do homem, porque o homem era mau desde criança. Então aqui, ao invés de mais uma vez destruir aquela civilização, Deus amorosamente toma a decisão de confundir a língua daquele povo e assim estancar aquele projeto maligno de unificação dos povos. Quando a gente vai olhar a história da humanidade, a gente percebe que todas as vezes que os homens deram um passo em direção a essa unificação cultural, os homens avançaram tecnologicamente, mas em contrapartida também os homens se distanciaram de Deus. Uma prova do que eu estou falando é essa nossa geração. De todos os tempos, depois dessa primeira tentativa, a nossa geração é a geração que está mais próxima dessa unificação. E a nossa geração e o homem nunca esteve tão distante de Deus, com tanta imoralidade, com tanta coisa ruim, como está acontecendo agora. A unificação das nações não serve para o bem-estar do reino de Deus, não dentro desse contexto rebelde, não desse contexto sem Deus. Muito pelo contrário, como eu já falei, serve a um propósito maligno, serve a um propósito satânico, serve ao governo do anticristo, mas não serve em nada para o reino de Deus. E aqui, como eu já disse, Deus poderia facilmente destruir aquele povo, Deus poderia facilmente destruir aquela civilização, mas ele tinha prometido que não destruiria mais o homem. Então ele separa o homem através da confusão das línguas, porque assim, separando as línguas, eles não vão se entender mais e aí o projeto para por aqui. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre a construção dessa torre e descobri que na cidade de Balos, na Babilônia, existe uma torre que possivelmente pode ter sido essa torre de Babel, com 8 andares, pode ter sido o início dessa torre e que eles pararam já ali quando eles estavam chegando no 8º andar. E Deus dá um basta naquele projeto maligno, Deus dá um basta naquele ato de desobediência, mostrando para Nirode e para os homens que ele pode e intervém como ele quer na história da humanidade. E haja o que houver, a história da humanidade vai caminhar para a consumação, vai caminhar dentro dos propósitos de Deus, querendo o inimigo ou não. Às vezes o diabo pode até pensar que está vencendo, às vezes o adversário pode até pensar que está ganhando a batalha, mas ele não vai ganhar a guerra, porque Deus, sempre que necessário, vai intervir e vai mudar o curso da história da humanidade, garantindo que na consumação dos séculos, na consumação dos tempos, será exatamente como ele projetou, será exatamente como ele arquitetou. Então, aqui ele demonstra a sua glória, demonstra o seu poder e demonstra o seu amor, porque ele poderia destruir, mais uma vez vou repetir, ele poderia destruir aquela civilização, mas ao invés de destruir, ele cumpre com a sua promessa que tinha feito a Noé, ele cumpre com a sua palavra que ele tinha dado no pacto que fez com Noé, e ao invés de destruir, ele confunde a língua daquele povo, daquela geração, daquela civilização, que foi o suficiente para acabar com os planos de Nirode. Nirode, o homem terrível, o caçador que caçava homens e animais, que oprimia, que escravizava e que dominava vários
várias cidades, vários povos, e que intentou agrupar todo mundo no mesmo lugar em um ato de rebeldia contra Deus, um simples ato destruiu todos os planos de Nimrod. É assim que Deus faz. Não importa quão alto esteja o homem, quando Deus intervém, ninguém escapa das mãos divinas. E às vezes, com um simples ato, Deus joga por terra e destrói todos os planos do homem maligno. Segundo subponto, o efetivo povoamento da terra. Aqui, quando a gente vai falar sobre esse povoamento da terra, tem uma coisa que me chama a atenção. É que, à medida que nós vamos avançando no nosso estudo, o que a gente percebe? O que a gente vê? A gente vê Deus traçando as linhas da história da humanidade. Deus, a gente consegue enxergar os traços, as linhas do projeto de Deus. E o cuidado de Deus com o ser humano. Por quê? Porque Deus espalha os povos, Deus agora divide aquela geração, separa aquela civilização e eles, de acordo com a língua e a cultura, eles foram se agrupando, cada um em uma determinada região da terra. Então, os povos foram espalhados. Deus espalhou os povos. Para não matar, para não destruir, Deus espalha os povos pela terra. Mas aí o que acontece? Deus já tinha um plano traçado. Como nós estudamos na lição passada, Deus não é proativo. Deus não reage às circunstâncias. Muito pelo contrário, já está tudo programado. E a gente consegue enxergar essa programação. A gente consegue enxergar os detalhes dos planos de Deus aqui. Porque ele espalha, mas ele já tinha programado a vinda de Jesus Cristo, seu Filho, para mais uma vez ir através do Evangelho e buscar essas nações e buscar esses povos nos 4 cantos da terra. Então, primeiro ele espalhou para não destruir e agora ele está buscando para a salvação através de Jesus Cristo, seu Filho. É por isso que a Igreja de Jesus não pode ficar parada, mas deve cumprir esse ID, deve cumprir essa grande comissão, porque nós estamos dentro desse projeto de Deus, que uma vez espalhou os povos pelos 4 cantos do globo terrestre, mas agora, através de Jesus Cristo, seu Filho, ele está buscando cada uma dessas nações para agruparem, não naquele agrupamento rebelde, não naquela unificação de rebelião contra os seus princípios, contra os seus propósitos, mas para agrupar essas nações, agrupar esses povos debaixo das suas asas. E dando a todos aqueles que quiserem receber a graça por meio de Jesus Cristo, o perdão dos seus pecados e a salvação eterna. E o terceiro e último subponto é a eleição de Sem, dispensa comentário, porque, como eu já falei, aqui a gente consegue enxergar nitidamente Deus colocando o seu plano de salvação em ação. Deus agindo, intervindo na vida do ser humano, na história da humanidade. Para não criar uma destruição em massa, Deus espalha os povos. Mas ele tinha o projeto já em mente de restaurar, de trazer esse povo de volta, como nós falamos no segundo subponto. E para isso, ele precisava criar uma nação. Para isso, ele precisava eleger um povo para que, através desse povo, o Salvador do mundo pudesse vir e cumprir com esse propósito. À medida quando ele espalha os povos e que os povos agora, cada um cria a sua cultura, de acordo às suas famílias, de acordo à língua que falava. Então, ele agora elege Sem como aquele que seria o pai da linhagem pela qual haveria de nascer Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Sem foi eleito o pai da linhagem do Messias, e de Sem, da linhagem de Sem, ele separa e escolhe também por graça a Abraão, que se torna o pai da nação de Israel, o nosso pai na fé também, e através da nação de Israel, Deus traz ao mundo
o seu Filho amado Jesus Cristo, que cumpre cabalmente com seus projetos, que cumpre com o propósito de Deus, quando foi crucificado ali no Gólgota e ao terceiro dia ressuscitou, garantindo para todos os homens que quiserem a salvação eterna, garantindo para todos os homens que quiserem o perdão dos seus pecados. Então, esse último subponto, que é a eleição de 100, nós podemos dizer o seguinte: o diabo pode fazer o que ele quiser fazer. O diabo pode tramar o que ele quiser tramar. Ele pode tramar o globalismo, ele pode incitar a rebelião, a rebeldia contra Deus, ele pode levantar os seus adeptos, os seus agentes nas nossas escolas, na televisão, nos filmes, nos jornais, na política. Ele pode fazer o que ele quiser fazer. Os planos de Deus serão cumpridos cabalmente. A gente observa aqui, como nós já falamos, que se for necessário, sempre que necessário, Deus vai intervir e vai garantir que os seus planos sejam cumpridos, querendo o diabo ou não. Então, querendo ou não Satanás, o homem haverá, todos aqueles que quiserem alcançarão a salvação por meio de Jesus Cristo, porque é projeto de Deus. É assim que Deus determinou, derramou da sua graça para com todos nós e para com aqueles que quiserem receber essa graça. Ela está aí e ninguém pode impedir essa graça chegar. Ninguém pode impedir de que essa graça chegue aos quatro cantos da terra, porque é projeto, é propósito de Deus. Que a graça alcance a todos os homens que foram um dia espalhados pelo globo terrestre por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, queridos, assim eu concluo o comentário desta lição. Mais uma vez peço que você compartilhe o máximo que você puder e nos ajude a alcançar 1000 novos inscritos no nosso canal, tá bom? Um abraço, que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Amém.